Férias em casa. Como é que a gente não surta nesse momento e ao mesmo tempo não deixa os nossos filhos viciados nos eletrônicos? Então, o grande desafio da gente é lidar com o vazio das nossas crianças, lidar com a frustração, o tédio de nossas crianças. A gente se sente no lugar de pais concierges. Sabe quando você vai num hotel e tem lá um concierge que vai indicar o que você tem que fazer amanhã, o que você pode fazer, qual é o lugar que você precisa conhecer quando você está no lugar? Então a gente está o tempo inteiro querendo entreter os nossos filhos. E isso vem de uma dificuldade nossa de lidar com esse espaço vazio do tédio, do não fazer nada, do não ter nada para fazer. A gente está sempre num espaço de hiperprodutividade, num tempo veloz, numa aceleração. Então a gente precisa sair um pouco desse estado para poder lidar com o tédio dos nossos filhos. E sair do lugar de eu preciso dar conta do tédio do meu filho, da minha filha. Não, você não precisa dar conta. Esse é um exercício maravilhoso que o seu filho pode fazer por ele mesmo. Que quanto mais ele fizer por ele mesmo, melhor vai ser para o desenvolvimento saudável do seu filho ou da sua filha. Então, quando eles entram em contato com esse tédio, com esse não tenho nada para fazer, o que a gente faz na prática? A gente pode olhar para eles e falar, filho, então você não está dizendo que não tem nada para fazer. Você não precisa redirecionar, então você pode brincar daquilo, vai fazer isso, vai jogar bola, você não precisa estar trazendo opções para eles. Deixe que ele crie. Quando as crianças já vivem o tempo inteiro sendo direcionadas do que fazer. Então, vai para a escola está direcionando, não, agora vamos fazer essa atividade, agora vamos para outra, agora vamos pensar dessa forma, agora vamos mexer o corpo na atividade física e etc. Aí a criança sai da escola e vai para uma aula de inglês, né? As crianças que podem, as crianças vão estar sempre sendo direcionadas. O próprio eletrônico já é uma hiperdiretividade de estimulação, uma hiperdiretividade de foco. Então, quando a criança se vê num lugar de que ninguém está dizendo o que ela precisa fazer, e ninguém está distraindo, ninguém está tirando ela daquele lugar, do nada, do vazio, do não tem nada para fazer, ela começa a ficar angustiada. Por quê? Porque ela já não sabe o que é que ela quer fazer. Então ela precisa entrar em contato com o que ela deseja, o que ela quer fazer. Só que isso está tudo encoberto pela diretividade constante que ela está. Até quando a gente brinca com os nossos filhos, a gente direciona a maior parte do tempo sem perceber. Então quantas vezes você já brincou com seu filho e só observou o seu filho criar a brincadeira e te convidou para brincar e você entrou, mas sem interferir muito na brincadeira do seu filho? Quantas vezes você já pegou o seu filho para brincar e dirigiu a brincadeira ou ficou perguntando quantos números tem aqui, quantas letras tem aqui, que letra é essa? O que acontece se o carrinho subir? Depois o que acontece? Quantas vezes você já ficou querendo ali usar aquele momento como um momento pedagógico? Então, são momentos em que trazem a diretividade. O brincar, ele se define com uma não intencionalidade. Então, a criança, ela entra nesse estado de que ela não tem o que fazer, ela não tem nada para aprender. E o brincar é a expressão da criança. É o grande antídoto para as telas, é o livre brincar. É quando ela começa a criar as próprias brincadeiras sem nada que diga para ela o que ela tem que fazer, sem nenhuma expectativa, né? Ela não está ali olhando para a gente e vendo o que a gente vai gostar, o que a gente não vai gostar. Ela está sendo ela mesma. E quando ela consegue esse estado, ela consegue um estado de criação. Isso estimula a criatividade dela, isso estimula a capacidade dela de resolução de problemas, isso estimula a capacidade dela de estar em contato com os próprios sentimentos, a autonomia dela também é estimulada. Então existem diversas habilidades que são só desenvolvidas e principalmente no livre brincar. Então a gente precisa resgatar. Lembre aí do seu tempo, talvez, se você é um pouco mais velho do que eu, você não teve tela ou você não tinha tela tão disponível quanto as crianças tinham hoje. Como é que a gente fazia? Naquele tempo, não. A gente não tinha essa oferta de tela. Então a gente criava, a gente inventava, a gente usava a imaginação.
Isso é possível deles fazerem. Mas para isso, o que é que precisa? A gente precisa estar em contato com esse estado também de o que eu quero fazer. O que eu agora estou sentindo vontade de fazer, sem uma necessidade de hiperprodutividade, sem uma necessidade de ter que fazer algo, resolver algumas coisas, sem um modo resolutivo, sem um modo produtivo. O que eu agora quero fazer? Quantas vezes a gente consegue se colocar nesse estado sem esse aparelho aqui que você está me vendo, né? Sem um eletrônico que você está me vendo? Quantas vezes a gente consegue estar simplesmente presente? E você pode estar com o seu filho nesse momento observando. É a atenção passiva, não é a atenção ativa brincando. A atenção passiva, criando esse campo para ele se conectar com o desejo dele, com a vontade dele. Então esse é o convite para as férias em casa, sem surtar e sem eletrônico. Qual é o antídoto? O livre brincar. E como é que a gente estimula isso? Entrando em contato com o nosso estado de sem fazer nada, com o nosso estado de deixando ali as coisas acontecerem, com o nosso estado de não necessidade de fazer nada e se sentindo bem, se sentindo tranquilo com isso, sem esperar nada dos nossos filhos nesses momentos. Então esse é o convite para você atravessar essas férias e ter férias maravilhosas com os seus filhos dentro de casa, nos momentos em que você estiver dentro de casa. Isso é possível. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, que a gente vai ter mais da série Férias em Casa.